Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Sandro Barbosa, sou pesquisador na área de inteligência artificial e direito tributário e trabalho exclusivamente com municípios. Tá? Já estou pesquisando aí já tem um tempo e na área de municípios aí já há uns 20 anos que eu trabalho exclusivamente com municípios. Não é que eu sou velho, eu comecei com 11 anos, tá? Então não vamos taxar assim. Bom, e antes de começarmos, 2 recados. Primeiro, serei breve, porque nós já estamos no segundo dia, no final do segundo dia, todos já estão um pouco cansados, daqui a pouco a maioria vai retornar, então serei breve. Segundo recado, não irei entediá-los com termos técnicos de informatiquês e etc. A nossa conversa aqui é mais no sentido de conscientizar vocês, principalmente do fisco municipal, a utilizarem inteligência artificial no dia a dia de vocês, né? Eu gosto muito de ler ficção científica e um dos meus autores favoritos é Isaac Asimov. E ele tem uma frase muito legal que é o seguinte: as suas premissas, os seus conceitos são as janelas para o seu mundo. De vez em quando, limpe-as para deixar a luz entrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivenciando um movimento que não vai retroagir, que é a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Você acorda de manhã, tem notícia e sempre vem aquela palavrinha lá, IA, IA, IA. Então, chega até a saturar um pouco. Mas é um movimento que não vai desaparecer. Da forma que veio, é muito difícil que ele desapareça. Tá? E aí, a nossa conversa é exatamente nesse sentido. Como nós, primeiro, percamos esse receio de utilizar a inteligência artificial no dia a dia e depois que nós possamos vencer esse medo. Será que eu posso usar? Será que a informação vai vazar? Qual informação que eu posso usar? Qual informação que eu não posso usar? Né? E isso é inerente, isso é normal, de nós seres humanos. Alguns de vocês, eu acredito que a minoria, vão se lembrar de 20, 25 anos atrás, quando as notas fiscais eram no talão. E aí, quem sorriu é porque já está na idade bem avançada. Eu concordo também, eu peguei essa época. E aí, quando vieram sistemas informatizados, alguns falaram o seguinte: olha, isso não vai dar certo. Contribuinte não vai usar sistema. Ele já tem um talão. Para quê? Isso não vai pegar. E hoje, 2 palestras anteriores a esta, nós já estamos debatendo a nota fiscal padrão nacional. Vou regredir um pouco. Aí, ninguém aqui participou disso. Tá? Há muito tempo atrás, as prefeituras tinham armários enormes. E dentro desse armário, umas fichinhas de papelão. Na frente, o dado do imóvel, olha só, a informação do imóvel, e nas costas da fichinha, o ano onde se ia anotando o IPTU. Então fazia o cálculo na calculadora, anotava, por isso o nome lançamento tributário, anotava ali o valor do IPTU. Quando os primeiros cálculos de IPTU começaram a ser feitos por computadores, a mesma coisa. Olha, quem me garante que esse cálculo está certo? E hoje, eu faço a pergunta para vocês. Se nós desligarmos por 3 horas o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica do município, o que acontece? Caos. 3 horas. 3 minutos acontece, né? Já acabou, né? Vejam como nós vamos evoluindo, né? Então, imagine calcular o IPTU na mão, né? É um absurdo. Então, a mesma coisa está acontecendo agora. Estamos vivendo uma quebra de paradigma. E de tempos em tempos, isso acontece na nossa sociedade.
Agora há pouco eu estava mediando a mesa de tecnologia e eu usei um exemplo. Uma das as últimas quebras de paradigma comparadas com IA foi o desenvolvimento da tipografia. Porque antes, toda a informação científica da humanidade ficava registrada em pergaminhos, em papiros e em torres, guardadas em torres, e só algumas pessoas acessavam. Com o desenvolvimento da tipografia, vieram os livros. E com os livros, vieram a democracia do conhecimento. Por que nós estamos conversando aqui hoje sobre inteligência artificial? Porque num dado momento, houve uma quebra de paradigma que foi a democratização do uso da inteligência artificial. Nós estamos aí há 2, 3 anos usando a IA, né? E já está assustando muita gente. O que eu falo com vocês? Não se assustem. Em 2 a 3 anos para frente, pode ser que nós tenhamos uma IA mais inteligente do que nós. Irá nos superar. Então, se hoje isso nos assusta, imagina se daqui a pouco nós tivermos algo mais inteligente que nós. Né? Por isso que eu dou bom dia para as minhas IAs. Agradeço, falo obrigado. Estamos milhões com isso, né? Mas vai que, eu não sei o futuro. Né? Então, tenhamos a inteligência artificial como parceiro. Né? A gente não sabe o futuro. Né? Está lá registrado. Né? Para sempre. Né? Então, bom, tudo começa, e eu não vou entediá-los com história, com nada, mas eu preciso contextualizar. Tudo começa em 1950, quando um cientista chamado Alan Turing publica um artigo com uma pergunta que até hoje a gente não consegue responder. As máquinas podem pensar? Em 1950. E até hoje, nós não conseguimos responder essa pergunta. Tá? Só que esse nome, inteligência artificial, ele não é proposto por Turing. E antes disso, alguns me perguntam assim, Sandro, mas por que você fala de Alan Turing? Porque ele propõe o jogo da imitação. O que é esse jogo da imitação? Para saber se aquele ser ou aquela entidade que está do outro lado é uma pessoa ou um ser humano. Aí vocês podem perguntar, tá, o que eu tenho a ver com isso? Nós somos cobaia desses testes há anos, que se tornou popular com a internet. Quem nunca respondeu essa pergunta aqui, ó? Sou humano? Isso aqui é o CAPTCHA. O que é o CAPTCHA? É o anacrono de teste público de Turing completamente automatizado para diferenciar computadores de humanos. Então, há muito tempo, a gente já vem falando para as máquinas que nós somos humanos. Nós já respondemos o jogo da imitação há muito tempo, né? Bom, mas esse nome, inteligência artificial, ele só veio em 1950, com o pessoal lá do Colégio Dortmund. E aí, esse nome é criticado por alguns, é aplaudido por outros. Alguns cientistas falam que nem é inteligência, porque a inteligência humana ela é muito mais complexa do que esse raciocínio proposto, e nem é artificial, porque para desenvolver os modelos de LLM, utilizamos milhões e milhões de pessoas para alimentar. Outros entendem que sim, é uma questão, pode ser inteligência artificial, porque é parte do nosso processo de inteligência, e é artificial, porque nós colocamos nas máquinas aquilo ali. Tá? Mas temos o seguinte, eu esqueci o nome. Se eu falar com vocês, eu vou na farmácia comprar um curativo antisséptico adesivo. Band-Aid. Inteligência artificial é um nome comercial, como Band-Aid. Tá? Porque até a gente conseguir desenvolver um nome que abranja essa questão do que hoje nós temos, nós vamos ter um nome gigantesco que não vamos chegar a lugar algum. Então, tenhamos a inteligência artificial como um nome comercial. Tá? Mas
Tudo isso, de 1956 até 2017, tá? A inteligência artificial, ela vem sendo estudada e desenvolvida. Ela passa por alguns invernos, década de 80 mais ou menos, onde nós não conseguimos evoluir com a inteligência artificial porque a gente tinha uma deficiência de hardware. A gente não conseguia. A gente tinha o conceito e não conseguia desenvolver. Lá na década de 90, 2000, todo mundo ficou assustado com uma inteligência artificial chamada de Watson, da IBM. Quando o Watson vence um jogador, o xadrez, um campeão mundial de xadrez. Todo mundo falou, bom, agora nós temos a IA. Não. Só em 2017, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Google publicou um artigo chamado Atenção é tudo o que você precisa. E nesse artigo, ele propõe uma metodologia chamada Transformers. 2017. Por isso que, em outubro de 2022, uma startup chamada OpenAI assombra o mundo com um carinha chamado ChatGPT. GPT, traduzindo, tá, é transformador pré-treinado generativo. Então, eu estou conversando, um ChatGPT, estou conversando com um transformador generativo. Ele vai meio que adivinhando, entre aspas, a próxima palavra. Ele vai trabalhando com tokens. Mas o que foi tão disruptivo? Né? Foi a mesma coisa do livro que eu falei com vocês. Antes, a inteligência artificial, ela ficava presa ao mundo da tecnologia da informação. Quem trabalhava com inteligência artificial eram as empresas de tecnologia, eram os desenvolvedores e analistas. Muitos ainda utilizam, claro, porque nós utilizamos tecnologia e uma das principais linguagens é o Python. Tá? Só que agora nós podemos conversar em linguagem natural, chama processamento de linguagem natural. Nós conversamos com a máquina, com a nossa linguagem, e ela nos devolve. Isso democratizou o uso da inteligência artificial. É por isso que esse 14º CEGESP, ele tirou um dia inteiro num painel para se debater inteligência artificial. E se final de 2022, 2023, 2024 foi o ano que nós só falamos de inteligência artificial, fiquem tranquilos, 25, 26 é o ano que nós conversaremos sobre agentes de inteligência artificial. Tá? Isso vai mudar a nossa vida como o GPT mudou dessa forma. Bom, e por que estamos conversando sobre isso daqui? Muitos nos criticam, né? E até nós mesmos criticamos de vez em quando. O Brasil não é o protagonista no mundo da IA. Nós não temos um LLM para poder concorrer com outros países. A China, Estados Unidos, a União Europeia tem lá seus LLMs e nós não temos. Só que é o seguinte, mesmo esses países tendo esses grandes modelos, nós conseguimos ter uma aplicabilidade prática no nosso dia a dia para resolver os problemas. Então, nós somos criativos o suficiente para pegar estes modelos e aplicar no dia a dia. Foi isso, por exemplo, que nos deu o segundo lugar em 2022 no ranking mundial de governo digital. O Brasil, segundo o Banco Mundial, atingiu o segundo lugar com a transformação do governo digital. Parte desse ranqueamento foi por conta da plataforma eGov, que ampliou seus serviços, né? Parte foi, inclusive, dos municípios que vários digitalizaram seus serviços, né? E nós vivenciamos isso durante a pandemia. Vários e vários municípios otimizaram seus portais de serviços e verificaram que era muito mais vantajoso disponibilizar um serviço 24 horas do que encher balcão de prefeitura.
Só que esses serviços eles eram estanques. Eles tinham um roteiro pré-determinado. Eles eram automatizados. Com o uso da inteligência artificial, o que muda? O processo de tomada de decisão. Então, aquelas exceções, elas passam a ser resolvidas pela inteligência artificial. E isso, nós somos bons em fazer a aplicação. E principalmente no fisco. Quem aqui, por exemplo, eu acho que ninguém aqui teve esse problema. Ninguém teve esse problema. Quem aqui pediu relatório de um jeito e veio de outro? Né? Seja para o setor de informática, seja para a empresa que presta o serviço, né? E aí vem um relatório, você vira. Não, isso quase não acontece, né? Eu não vejo isso acontecendo. E aí você pega o relatório e vira e fala assim, mas não foi isso que eu pedi. Estava claro o que eu pedi. E aí quem desenvolveu falou assim, não, peraí. Não, eu não conheço nada desse trem de tributo. Ô gente, eu falei trem, você já sabe então, eu sou mineiro, tá? Então tudo para mim é trem, né? E aquilo que a gente sobe é aquela coisa que leva a gente para lá e para cá, tá? Bom, o que acontece, vou voltar um pouquinho aqui, o que acontece com essa tecnologia que a gente consegue conversar com a máquina? Um protagonismo de quem entende da regra de negócio. O fisco municipal, os protagonistas são os auditores, os gestores e os fiscais. Imagine se vocês pudessem já explicar para a inteligência artificial o que vocês querem. Fica muito mais fácil o dado. O problema da comunicação é resolvido, né? Nós temos a nossa comunicação humana, ela é complexa, né? E saber comunicarmos com o humano já é complexo, imagina com a máquina, né? Ela não vai adivinhar, como o outro ser humano também não adivinha. Mas isso facilita e muito, porque de um relatório, nós que detemos a regra de negócio, podemos alimentar a nossa IA e dali tirar gráficos, insights, sei lá, outras ideias, né? Pois bem, eu posso utilizar inteligência artificial no meu dia a dia? Acho que é a principal pergunta, tá? Para isso, eu vou trazer alguns textos legais. Por exemplo, em 2020, a primeira jornada de direito administrativo do Conselho Federal de Justiça publicou o seguinte enunciado, de número 12. A decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de validação. Aquela situação do motivo-motivação. Só que o interessante, decisão administrativa robótica. Isso em 2020, quem propôs, que foi um autor, inclusive de um livro sobre inteligência artificial e humanidade, isso ninguém entendeu. O ano é 2020. Lembra-se que o ChatGPT veio em outubro de 2022. Veja como nós, na administração pública, porque isso é direito administrativo, nós, na administração pública, já estamos discutindo isso em 2020. E o resto do mundo está discutindo isso só depois de 2023. Na área administrativa. Pois bem. Mas aí, em 2020 também, o Conselho Nacional de Justiça publica a resolução 332. E olha que interessante. Considerando que as decisões judiciais apoiadas pela inteligência artificial devem preservar a igualdade, a não discriminação, outra coisa. O mais importante, decisões judiciais apoiadas pela inteligência artificial. Decisões judiciais. Pois não. Eram os chats, os bolts ali. Pegava os precedentes, só que não usava a tecnologia Transformer da verdade. Qual que foi o grande problema antes desse paper da Google? É porque a gente não conseguia diferenciar no texto o que era manga de camisa e a manga fruta. Esse era o problema. Na mesma frase, crédito tributário, o contribuinte tem um crédito a recolher, mas ele não possui crédito em conta. A IA não conseguia entender no texto o que era crédito tributário e o que era crédito em conta, porque era a mesma palavra. Com a tecnologia Transformers e trabalhando com tokenização, fica mais fácil que ele trabalha com zoneamento. Tá?
em 2020. Então, vejam que decisões judiciais, tá? Ou seja, decisões que definem a vida de muita gente, elas já poderiam ser apoiadas pela inteligência artificial. Em 2025, essa portaria sofreu uma alteração, mas olha o interessante. Ainda em 2020, ela coloca que o modelo de inteligência artificial tem o objetivo de oferecer resultados inteligentes. Eu não sei o que é resultado inteligente, tá? Porque não dá para definir. Mas com aspectos do pensamento, do saber ou da atividade humana. Então, o próprio CNJ em 2020 meio que define o conceito de inteligência artificial sendo algo parecido com o pensamento humano ou a atividade do saber humano. Está até poético, né? Em 2025, agora em 2025, o CNJ refaz essa resolução e acrescenta, tá? Considerando o uso da inteligência artificial generativa. Aí é o ChatGPT, tá? É o Gemini. São as IAs generativas. São as IAs que geram as informações a partir de um contexto que nós passamos para ela. Vejam que nós não paramos no tempo. O próprio CNJ viu que a resolução estava um pouco antiga e já resolveu se atualizar. Tá, mas como nós podemos utilizar no nosso dia a dia, de forma prática, a inteligência artificial? Primeiro, muita atenção, eu acho que a principal informação que eu queria passar para vocês. Tenham muito cuidado com os dados sensíveis. Não coloquem textos lá no GPT, no Gemini, no Manus, o que vocês forem usar. Não coloquem documentos que contenham dados sensíveis. CNPJ, nome de contribuinte, endereço, código de inscrição municipal, código do cadastro econômico. Nada disso eu aconselho que vocês alimentem para ter o resultado. Tá? Isso porque quando vocês utilizam uma inteligência artificial gratuita, os dados alimentados passam a fazer parte do modelo. Lembre que é um modelo pré-treinado. E ele vai utilizar os dados de vocês para continuar o treinamento. Então, muito cuidado com isso. Só que, lembra daquela situação que eu falei com vocês sobre o relatório? Como pedir o relatório? Tá? Não tem como chegar... Só ver meu tempo aqui. Tem tempo. Tem mais 32 minutos. Lembra que eu falei com vocês a questão do relatório? Eu pedi um relatório assim e veio a mesma coisa vai acontecer se vocês pedirem um relatório errado. O que está muito na moda hoje, e eu acho até um pouco deselegante, o pessoal vender prompt, né? Tem até cursos de engenharia de prompt. Gente, prompt é um texto. É a forma que você está pedindo. Tá? A inteligência artificial ainda não evoluiu para poder adivinhar nosso pensamento. Daqui a pouco, com a Neuralink do Elon Musk, quem sabe, né? Eu, particularmente, não colocaria o chip da Neuralink. Mas, quem se atrever a colocar, ela vai começar a ler o pensamento e aí vai dar para trabalhar dessa forma. Mas, enquanto isso não acontece, tenham esse detalhe de pedir. Igual aqui, por exemplo, peguei um relatório, um XLS, aliás, auditor e fiscal quase não gostam de planilha de Excel, né? Se retirar o Excel da nossa vida, acabou, né? É a mesma coisa se tirarem a nota fiscal eletrônica do município, tirou o Excel, todo mundo pula da janela, né? Só que a gente pode pegar esse nosso Excel, que não tenham dados sensíveis. Vamos pegar um exemplo do ChatGPT, que é livre lá, acho que 3.5, não sei qual que é livre mais. Alimenta lá, cria uma conta, alimento. Eu vou lá e falo, agora gera um gráfico. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um gráfico. O que você vai fazer? Não foi isso que eu te pedi. Aí começa já a animosidade com o ChatGPT. Lembre-se que fica gravado. Não adianta você dar bom dia para ele e depois chamar ele de burro que não fez o gráfico que você pediu. Vai dar ruim do mesmo jeito. Então é o seguinte, vocês têm que indicar, vocês têm que treinar o chat naquilo que vocês querem. Aqui tem um exemplo, tá? Eu falei, olha, competência mensal. Onde que é o negócio aqui?
Queria só o marcador. Ah, tecnologia. A gente não é, né, muito acostumado com esse trem. Bom, aqui no caso, competência mensal. Eu falei que está na coluna competência e dei um exemplo para ele, tá? Depois, lá na minha planilha, eu sou um cara preguiçoso e coloquei, isso aqui é uma planilha de Simples Nacional, tá? Valor das não recolhido. Depois eu coloquei valor ISS não recolhido e expliquei o que era, tá? Valores declarados pagos, valor das recolhido. Então eu expliquei para o GPT, no caso aqui, aonde estavam os meus dados da minha planilha. Aí fica fácil para ele, que ele já sabe o que eu quero. Depois é só interação. Ali eu pedi, faça uma análise geral de inadimplência. Então o que ele fez? Ele já, entendendo aonde estavam os dados, ele já trouxe para mim a minha planilhazinha, né? Inclusive, isso aqui foi numa época que o ChatGPT estava puxando nosso saco. Não sei se algum de vocês usaram. Você pedia uma coisa, ele fazia, e depois falou assim, não, quer que eu faça mais alguma coisa? Aquilo foi enchendo a paciência. Tanto é que a OpenAI mexeu no treinamento do modelo e parou com aquele trem chato. Porque você ia ficando a vida inteira, tipo o TikTok, né? Você ia passando aquele videozinho direto, né? Arrumaram esse trem. E aí ele coloca uma observação. Ó, fala, olha, eu encontrei uma alta de inadimplência, tem uma tendência de crescimento do valor, o ano de 2024 exige atenção especial. Ele faz esses insights para a gente, tá? Se eu pedir para gerar gráfico, ele foi lá e gerou o gráfico para mim. Então, às vezes, precisamos participar de uma reunião daqui a 2, 3 horas e o nosso sistema de informação só gera planilha, só gera PDF, só gera Excel. E eu preciso apresentar gráfico. Eu venho, se não tiver dado sensível, eu venho, alimento, já falo para ele o que são aquelas colunas e falo, gera um gráfico assim. Baixa para a minha reunião com maior tranquilidade. Tá? Bom, um outro modelo que eu gosto muito de usar, e aí ele não sai para a internet, é o Notebook LM. Ele é ótimo para estudo. Tá? Ótimo. Se eu quero analisar, por exemplo, uma decisão recente, se eu quero pegar um parecer de 50 laudas, se eu quero pegar textos extensos e eu quero que ele me explique. O Notebook LM é muito bom para fazer isso. E o que ele faz? Detalhe, aqui eu estou passando ferramentas de acesso gratuito, tá? Já falei, tudo bem? Já falei da OpenAI, já falei da Google, tá? Depois eu vou deixar uma lista de modelos aqui para vocês, tá? Olha que interessante, você coloca a decisão, ele faz um resumo da decisão para você, você pode anexar até 50 documentos na conta gratuita, tá? Do Notebook LM, ele faz o resumo, ele cria um fluxograma, tá? E agora, recente, ele cria um podcast. Olha que legal. Então você pega uma decisão, igual aqui do IPTU, que saiu recente, aquela do comprador, né, e da construtora. Coloquei ali, alimentei, ele já fez o resumo para mim, ele já cria o fluxo da informação, e se eu quiser ficar escutando no carro, ele cria para mim um podcast. 2 pessoas conversando sobre a decisão. É muito legal. Analisar código tributário é muito legal. Tá? Projeto de lei, eu não sei se no dia a dia de vocês vai minuta para vocês analisarem aquela questão toda. O que é interessante fazer? Peguem a minuta, alimentem o Notebook LM, peguem as legislações correlatas a essa minuta que quer alterar, e aí vocês falam o seguinte, compare a minuta com as legislações, veja se há incoerência. Ele vai fazer para vocês se há incoerência. Está revogando um artigo. Recentemente, foi um caso prático. Uma legislação que estava alterando a taxa de fiscalização. E tinha um anexo 2 lá, que era, na verdade, a base de cálculo, onde tinha as alíquotas. Tá? Atividade e as alíquotas. E aí, quem elaborou a minuta revogou o anexo 2 e pronto. E foi. E passou batido.
E aí, quando chegou para a gente analisar, eu coloquei todo o código ali, coloquei e veio e falou, olha, você está revogando a taxa porque não vai ter como fazer, porque você está revogando o anexo 2. E o anexo 2 é onde ficam as alíquotas. Eu falei, então tá. Quando acontecer isso, gente, podem colocar o parecer com o nome de vocês, né? Mas se puder, coloca lá, auxílio, né? Notebook LM, dê crédito também, tá? Bom, um outro uso bem interessante, e daqui a pouco eu explico para vocês os agentes de IA, tá? Eu gosto muito dessa ferramenta chamada GenSpark.ai, é mais ou menos parecido com o Manus, que é um agente de IA também, e aqui eu usei para fazer raspagem de imobiliárias, para verificar se os imóveis eram ITBI, que tinham uma suspeita de valor menor da de mercado, não havia indícios ali e nem formas de fazer aquele cálculo para saber se realmente foi aquele valor. O que eu pedi para a IA? Olha, faça uma raspagem no site das imobiliárias do meu município e procure imóveis que tenham essas características, de tantos a tantos metros construídos no bairro tal e que foram anunciados nos últimos 2 anos. Foi lá e fez. Mas isso vai funcionar bem? Vejam que nós estamos usando contas gratuitas. Vocês têm créditos limitados. Isso funciona bem para municípios menores. Municípios de médio e grande porte, para fazer raspagem, aí eu não aconselho que já utilizem ferramentas assim. Eu aconselho que utilizem mesmo a linguagem pura de inteligência artificial como o Python. O Python você já vai programar e vai fazer essa raspagem, tá? Mas, para o município pequeno, o GenSpark me serviu muito bem. Que ao final, o que ele fez? Ele comparou valores, tá? Valores médios por bairro. Ele colocou a síntese dos valores encontrados. Ele fez os fatores que impactaram a valorização e ainda fez uma conclusão. O valor de metro quadrado desse bairro aqui, vou ter que chegar mais perto, porque eu tinha feito para um telão maior, chama Mirante do Vale. Vai conhecer Mirante do Vale, Giovanni? E ele pega os 2 bairros e fala assim, olha, realmente, o valor de metro quadrado é de 590 a 650. Você já tem informações e tem uma base para fazer o arbitramento daquele IPTU e o seu relatório, para disponibilizar o processo para o contribuinte se manifestar. Então, vejam que são várias implicações práticas que nós podemos ter. E o que eu falei com vocês sobre agentes de IA? Vários, eu também. Se a gente for no GPT hoje, na conta gratuita, e falar assim, vá na internet para mim, procure, eu quero comprar uma caneta assim, uma caneta de pena, na cor tal, e que ela seja retrátil. Ele vai me dar a lista de sites. Se eu utilizo um agente de IA, ele vai acessar a internet, vai achar os melhores sites e vai perguntar, quer que eu compre? E aí você vai falar, quero. Ele vai te pedir o usuário e a senha, por exemplo, da Amazon, e vai fazer a compra. Qual a diferença, então? O ChatGPT é uma conversa. O agente de IA, ele executa. Vamos dar um exemplo na fiscalização? Tá? A fiscalização de Simples Nacional. Qual que é o grande problema nosso? Notificar não é o grande problema. A questão é, o contribuinte fez a retificadora correta? E aí eu vou ter que olhar 5.000 declarações para ver se deu certo? Tá? Um agente de IA, ele vai fazer isso e vai te devolver, inclusive vai te falar, olha, o contribuinte fez isso e fez errado ainda. Ah, Sandro, mas isso eu posso ter num sistema normal. O sistema normal tem automação. O agente de IA, ele tem tomada de decisão, processo de tomada de decisão. Ele faz um plus. Ele consegue te orientar, às vezes fazer ou perguntar antes de fazer. Tá? Então, este ano e o ano que vem, nós vamos falar muito de agente de IA. Tá? Eu acredito que vai ficar com o nome de IA, tá? Mas no fundo, a gente vai ter cada vez mais
sistemas ativos. Hoje, nós somos o polo ativo do sistema. Nós vamos chegar, apertamos o botão e nós provocamos, né? Vai ser o contrário. Nós vamos chegar e ele vai nos provocar. Olha, tem isso para você fazer, tem aquilo para você fazer. Aí depois você vai parar assim, pô, eu acho que inverteu, né? Agora eu não sei quem mais é o chefe de quem, né? Essa máquina não para de me dar ordens, né? Oi? Exato. Quem é casado já vive isso, então não tem problema, né? Eu sou casado há 21 anos, então eu já sei como é que é. Por isso que a gente vai se dar bem com essa tecnologia. Então tá tudo certo. Bom, vou deixar para vocês aqui algumas das IAs que eu acho interessante. Elas são gratuitas. A todo dia surge uma IA nova, tá? Mas eu gosto muito desse notebook LM, do Gemini, o ChatGPT que é o mais usado. O DeepSeek é uma IA chinesa. Pessoal, vamos lá. Não significa nada se a OpenAI está nos Estados Unidos, se a DeepSeek está na China, que essas Big Techs não vão ficar com seus dados. Tá? Tomem cuidado. Não coloquem dados sensíveis lá dentro. Sandro, eu vou pegar todo o extrato lá do Simples Nacional do PGDAS e vou colocar lá, porque o meu sistema não faz cruzamento de simples. Risque o nome, então. Pega o PDF, coloca uma tarjeta preta lá no contribuinte, no CNPJ dele, e aí pede. Tá? Não coloquem dados sensíveis lá dentro. Tá bom? Mas uma coisa que eu quero deixar bem assim, enfatizado. Antes, para uma frase virar jargão, para uma frase virar clichê, nós tínhamos que repeti-la vários anos até virar clichê. Nesse mundo informatizado, nesse mundo globalizado, a informação muito rápida, o que eu falo hoje, daqui a 3 dias já virou clichê, porque essa frase ela é tão repetida de forma tão rápida que todo mundo está cansado de ouvir. E essa que eu vou falar agora é uma frase clichê. Tá? Ninguém, principalmente as pessoas, os profissionais do fisco, tá? Vocês não serão substituídos por uma IA. Vocês provavelmente serão substituídos por outros fiscais que dominam IA. Tá? Hoje o que a gente mais escuta é essa frase. Você não vai ser substituído por um IA, você vai ser substituído por uma pessoa que domina IA. E é a verdade. Mas um detalhe, em especial o fisco, tá? Nós temos 4 caminhos, 4 passos para constituir o crédito tributário. E o 142 da Receita. Tá? A IA ela pode nos ajudar nos 4 passos, com uma diferença. Uma diferença. O átimo do ato do lançamento, ou do processo de lançamento, entendam vocês da melhor perspectiva, ele juridicamente tem que ser realizado por um auditor fiscal ou um fiscal tributário. Tá? O artigo 142, tá? Ele é claro, a autoridade administrativa competente é quem lança o crédito. Então, hoje, com a inteligência artificial, nós vamos ter, no máximo, uma simbiose. Eu vou ter uma IA apurando, identificando o contribuinte, definindo a base de cálculo, definindo a alíquota, olhando o fato gerador, verificando o valor do tributo, mas o átimo, aquele que fala, pode lançar, o auditor fiscal e o fiscal tributário, ele que detém essa prerrogativa. Tá? Então, muito cuidado com isso. E é um ponto que eu enfatizo muito. Tá? Não dá para automatizar essa parte. Tá? Não dá. Nós temos muitas implicações. A parte técnica é possível. Nós conseguimos hoje, através de IA, lançar. Mas e a responsabilidade? E se um modelo desse aliena? Ele confunde um anúncio na internet como uma publicação de uma prestação de serviço. Lá no próprio 143, 145 tem a questão da responsabilidade. Né? Meu tempo acabou aqui. Tem uma responsabilidade. Isso não tem como responsabilizar a IA. Conversando com o pessoal que estava fazendo a reforma do Código Civil, um dos professores responsáveis pelos bens digitais, tá? O professor G.R. Nunes, eu estava conversando com ele sobre isso,
e foi aventado a possibilidade de criar uma personalidade para IA. Foi, por enquanto, estava muito avançado, deixamos de lado, vamos seguir assim, tá bom? Então, pessoal, já me dirigindo para o final, né? Se nós formos resistentes à utilização da IA, não tem problema. Mas nós vamos passar a enfrentar essa tempestade num navio velho, com vela rasgada, de madeira, e a chance de dar errado é muito grande. A gente está sendo resistente a um movimento que não consegue voltar. Tá? Por isso, aquela situação de limpem as suas janelas, né? É muito mais fácil eu ir para esse cenário, aonde eu trabalho em conjunto com a IA. Eu utilizo a IA como ferramenta e não substituindo todo o meu processo decisório. Ela é uma ferramenta, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Prometi ser breve. Agradeço aqueles que me ouviram até agora. Um bom retorno para vocês. Muito obrigado.